Oi, eu sou o Felipe e esse é o Escola História. Estou aqui para falar de mais um highlight. Você já sabe, aquele resumão de 15 minutos para caber aqui no IGTV, onde a gente traz os melhores momentos das nossas entrevistas. E na última semana nós conversamos com o Rafael Antunes, um amigo meu de longa data, historiador, mestre e também professor universitário. Falamos sobre ciência, arte, política, imprensa e também sobre a Revolução dos Cravos. Se você quer ver o episódio completo, é só ir lá no YouTube. Se você está sem tempo, assista aqui os melhores momentos do IGTV. Mas não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. A escolha por história, ela se deu, como acho que acontece com muita gente, né, por uma influência grande de professores de excelência, né, em determinados momentos da vida. Então, quando você tem um professor que consegue despertar em você aquele, né, aquele, sei lá, desejo grande mesmo pela docência, a gente acaba, né, querendo imitá-los, né? Eu acho que é o jogo da imitação, né? A ideia é essa. Eu tenho que agradecer todos os dias ao professor Lincoln Seco, professor lá da USP, que tem um livro que se chama A Revolução dos Cravos. Eu comprei esse livro quando eu ainda não havia entrado na faculdade e trabalhava numa livraria em Botucatu. Eu era vendedor de livro, jornal e revista, né? E consumidor compulsivo, né? Todo mundo tem uma compulsão. Eu tive um momento de compulsão por livro. Eu comprei tanta coisa que eu não li, né? E que nem vou ler, eu acho, né? Enfim, eu até estava separando umas coisas aqui. Eu tenho um aluno que gosta de teatro, eu tenho uns livros de peças teatrais que estão embalados aqui, que eu não sei nem por que eu comprei até hoje, mas comprei, tá ali, vou doar, vou passar o conhecimento adiante. Mas eu comprei esse livro do Lincoln Seco. E não abri também. Comprei e não abri. Quando eu entrei na faculdade, eu fui ver os livros que eu tinha de história. Aí eu fui fazer um apanhado, né? De, peraí, deixa eu ver. Já tinha um Hobbes bom lá, foi muito útil, né? Tinha umas coisas assim. E tava esse Lincoln Seco. E eu comecei a ler. Uma pequena parte da minha família tem ascendência portuguesa, né? O meu avô, pai da minha mãe, que é o único avô que eu ainda tenho vivo, ele é filho de portugueses, né? Por pouco não nasceu no Oceano Atlântico, ele nasceu no desembarque, né? E aí acho que isso foi mexendo. Eu li, a gente estava no primeiro ano da faculdade, eu li, gostei, mas eu não sei se eu entendi tudo, porque o Lincoln Seco, ele trabalha com aquela perspectiva brodelista, ou brodeliana, enfim, do brodel de longa duração. Então ele vai falar lá da independência do Brasil, para chegar no motivo de Portugal ir para a África, e depois ele volta, aí da guerra africana, ele volta para a Revolução dos Cravos, né, para o 25 de abril de 74. Então, né, foi um pouco difícil de compreender. Eu li esse livro mais de uma vez ao longo da graduação. Eu parava, lia ele um pouquinho, né, voltava, ia lendo alguma coisa que, sei lá nas aulas do Milton, né, do fazer histórico, ele não lembro nem o nome da disciplina exatamente, mas enfim, historiografia talvez chamasse, né, eu fui voltando para esse livro aos poucos ali, e aí, beleza, né, despertei que o tema seria isso. Mas, no entanto, embora eu goste muito da Revolução dos Cravos, eu gosto, né, sei lá, se tiver um tempo aí, depois eu falo um pouquinho dela para ficar claro para quem está ouvindo, mas o que eu pesquisei, na verdade, nem foi a Revolução dos Cravos, foi a repercussão da Revolução dos Cravos na imprensa brasileira. Aí meu foco acabou sendo imprensa. A gente tem muito de um viés do que o orientador gostava e da minha relação com a imprensa, cara. Eu reitero, eu trabalhei em banca de jornal, distribuidora de jornal, eu prestei jornalismo, eu dou aula em curso de jornalismo, eu tenho uma ligação muito forte com o jornalismo, mesmo, né, de amor e ódio, óbvio, né, como todo mundo, tem coisas que você idolatra, tem coisas que não. Eu estou relendo, no atual momento, eu estou relendo para um artigo que eu estou planejando com os alunos aqui sobre a mídia, essa mídia mais subversiva, né, essa pequena mídia. Eu estou lendo um livro aqui sobre o jornal Movimento, né, que foi um dos órgãos de oposição ao regime militar, feito pelo Carlos Azevedo, que era redator de jornal. É um calhamaço, né, um pequeno calhamaço, né, que é bem interessante. Enfim, né, acho que a imprensa acabou tomando um espaço maior para mim. Eu acabei focando mais na imprensa do que na Revolução dos Cravos. O que foi a Revolução dos Cravos? Um golpe militar. Então, Portugal vivia um regime fascista, né? Os fascismos se espalharam pela Europa na década de 30 e Portugal não escapou disso. Então, o regime fascista português ele começa em 26, embora muitos historiadores falem de 28 ou 30, que é quando o Salazar, o Antônio de Oliveira Salazar, se consolida no poder de vez, aquela coisa totalitária, né?
é um Estado muito semelhante ao fascismo italiano. Ele é corporativista, ele controla os trabalhadores, e ele é colonialista. Ele tem essa peculiaridade, ele é colonialista. Ah, não, mas peraí, a Itália também era, ela também... Não, acabou a guerra, acabou. Portugal mantém as suas colônias até os anos 70. Só que dos anos 60 em diante, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, as colônias africanas, elas se rebelam, né? Elas iniciam uma guerra colonial, né? E que vai ter uma proporção gigantesca. No contexto da Guerra Fria, você tem um apoio, depende do grupo e do país, né? Mas, por exemplo, Angola tem 3 grupos buscando a independência ao mesmo tempo. Um deles é pró-soviético, outro é pró-China e o outro é pró-Estados Unidos. Né? Uma doideira, né? O grupo pró-soviético acaba vencedor. Mas nós vamos ter esses grupos rebeldes pegando em armas, combatendo o exército português numa guerra que se prolonga. Veja, ela começa nos anos 60. Em 74, Portugal está em guerra. O orçamento português é ridiculamente pequeno e vai gastar muito em guerra, vai morrer muito soldado, e quem vai se revoltar são esses soldados, é o exército. São os soldados de baixa patente que fazem a Revolução dos Cravos. Na madrugada do dia 25 de abril de 1974, esses caras soltam um código via rádio, uma música que era censurada, proibida, a música chama Grândola Vila Morena, ela fala de uma revolta de uma vila que já foi contra o salazarismo. Então, né, era uma música proibida, é um símbolo, né? A hora que a rádio tocou lá, eles ocuparam a rádio e obrigaram o radialista a tocar a música Grândola Vila Morena, né? A música toca era o sinal para que os quartéis se rebelassem, né, tudo muito bem arquitetado, e praticamente sem nenhum derramamento de sangue eles vão tomar o poder. Praticamente porque teve resistência em um dos prédios da PIDE, que era a polícia política portuguesa. Os caras da PIDE se refugiaram num prédio lá e atiraram a esmo. Eles mataram 2 civis, né, na verdade. Então, essas foram as 2 vítimas da Revolução dos Cravos. Depois acabou se entregando, né? Então, é uma revolução, é a última revolução europeia, ou a última grande revolução europeia de um viés bem socialista. Porque esses oficiais, eles tinham um espectro ideológico misto, assim, tinha gente socialista, gente liberal, basicamente eles queriam sair da guerra, né? Mas eles acabam muito influenciados por lideranças mais à esquerda, sobretudo as lideranças civis portuguesas à esquerda, que estavam todas exiladas em Paris e que voltam, né? Mário Soares, por exemplo, líder do Partido Socialista Português, foi presidente depois, né? Esses caras voltam e os oficiais, né, incorporam essa ideia. A maior prova disso, Constituição Portuguesa de 1976. Cara, a Constituição ela parece a da União Soviética em alguns pontos lá, né? Divisão da terra, então é a Constituição Portuguesa até hoje, né? É simbólico isso. Então ela tem algumas questões ali bem progressistas, eu diria. Houve um predomínio, de 74 até o fim dos anos 80, um predomínio de partidos socialistas e comunistas em Portugal, na política, assim, inegável, né? Foi a desforra, né, contra a ditadura, muito tempo de ditadura, assim, 48 anos de salazarismo, aí os caras estavam se libertando, né. Bom, a Revolução dos Cravos é isso. Ela é muito legal saber que, né, quando aqui no Brasil completavam-se 10 anos do regime militar, em Portugal a gente via um golpe militar derrubando uma ditadura. Quer dizer, a gente teve um regime militar ditatorial aqui, que completava 10 anos e, né, inclusive em abril, né, 1º de abril, a data que os militares celebram e que nós só lembramos do regime, do início do regime, e aí no mesmo mês, né, desse primeiro decênio de regime militar, tem um golpe militar lá em Portugal. Aí entra a questão da imprensa, né, como essa imprensa olhou para isso? A primeira vez que a Rede Globo de televisão mandou enviado especial para uma cobertura estrangeira foi na Revolução dos Cravos, foi a Sandra Passarinho, né? A Sandra Passarinho e um repórter cinematográfico histórico lá da Globo, que agora, desculpa, eu esqueci o nome dele, o cara participou de um monte de coisa, ela tava lá na queda do Muro de Berlim e tal, enfim. Foi a Sandra e esse cara produziram material, esse material se perdeu num dos incêndios da Globo dos anos 80 lá, não existe mais, mas a Sandra fez a primeira repórter enviada especial da Rede Globo. E isso aí chamou atenção, eu li isso em algum lugar e falei, pô, peraí, mas por quê, né? É tão significativo assim em Portugal? Como o Felipe tinha perguntado agora de pouco, será que tem um preconceito com a história portuguesa? Eu acho que aqui na nossa academia tem, né? Ninguém se preocupa muito. Aquela coisa, vamos fugir do eurocentrismo, mas, né, ao mesmo tempo a gente usa outras referências, estudos, embasamento, sei lá, franceses e por aí vai, e esquece um pouco da história portuguesa, da historiografia portuguesa, que é muito rica.
Aí eu comecei a pesquisar sobre isso, sobre como a mídia brasileira cobriu, mas aí tinha que dar um recorte, né? Não dava para falar de rádio, TV e jornal ao mesmo tempo. E as fontes jornalísticas, elas são mais acessíveis. O da Globo, por exemplo, tudo se perdeu no incêndio. Né? Tem coisas que são muito difíceis de pesquisar. Tem o Eduardo, que era um amigo nosso, que pesquisou lá a TV Cultura, falou que é mais fácil pesquisar no acervo do Vaticano do que da Fundação, né, da TV Cultura, né, porque é uma burocracia tremenda, né, então o acervo televisivo no Brasil, ele é muito restrito. Agora o YouTube ajuda bem, mas também não tem aquela confiabilidade toda, né? Você não vai ter exatidão sobre a data, que aquilo foi ao ar, como, que contexto, se cortaram, se não cortaram. Então, torna-se um instrumento que eu ainda acho muito difícil para pesquisa. Agora, o jornal é tranquilo. Eu pesquisei a grande imprensa, como essa grande imprensa da época cobriu. Então, eu pesquisei o jornal O Globo e o Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo e a revista Veja. Então nós sempre trabalhamos, nos últimos anos trabalhamos com uma noite de abertura, eventos acadêmicos, culturais, enfim, palestras, um primeiro dia de apresentação de trabalhos de resumo simples de pesquisa, resumo simples de 250 palavras, onde o aluno faz uma síntese mesmo de uma pesquisa que pode ser mais simples. E ele apresenta, se aprovado, ele apresenta num banner. Então os corredores da faculdade ficam, né, cheios de banner. O ano passado a gente teve 270 trabalhos apresentados, né, de várias áreas do conhecimento. A faculdade tem vários cursos, então tem lá agronomia, direito, tudo. Eu sempre amei esse momento, porque era um momento que você tinha contato com o universo científico que eu nunca ia ter. Eu nunca vou ler uma pesquisa sobre alimentação de carpa com ração de boi, sei lá, estou inventando aqui, mas esse tipo de trabalho existe aqui no curso de zootecnia, por exemplo, ou pelo menos semelhante a isso, né? E continua a ter. As pesquisas continuaram a existir, mais restritas, mas continuaram a existir. E aí o que a gente fez? A gente criou várias salas virtuais abertas, então a gente, né, tem um limite de 100 pessoas por sala, mas eram poucos trabalhos por sala em várias salas para que as pessoas circulassem mesmo. E eu senti que funcionou bem. Eu, por exemplo, consegui perceber, né, assistir a apresentação de trabalho do curso de Direito, que eu achei muito legal, né, estabelecendo paralelos entre Lei Maria da Penha e outras legislações de outras partes do mundo, né? Trabalho bem de revisão de literatura, mas legal, assim, bem interessante. Eu consegui ver trabalhos das áreas que eu dou aula na faculdade, de publicidade, jornalismo. Eu consegui assistir bastante coisa. E eu que eu estava na organização do evento. Então, acho que para o aluno, a gente até mitigou um pouco essa coisa. Mas eu concordo com você. Faltou tudo, né? Faltou o tete-a-tete mesmo ali, faltou chegar, sentar, conversar, né, dialogar, melhorar a pesquisa e tal. Esse livro que eu mostrei agora de pouco, do Jornal Movimento, eu comprei ele num congresso, cara. Eu comprei ele né, numa dessas bancas de livro, em um congresso lá na UFMG, lá em Belo Horizonte. Né, um congresso que chama EPIS, acho, né, Encontro de Pesquisa né, dos Estudantes, eu não lembro a sigla exata agora, mas aí eu me deparei com o livro lá, ele estava num preço legal, eu comecei a olhar, e o Carlos Azevedo, o cara que é o editor desse livro, que foi editor do jornal, era simplesmente o cara que estava vendendo os livros, ele é de Belo Horizonte, ele foi lá meter uma banquinha, ele falou, tinha historiador aqui, eu vim tentar vender livros. Né, então, aquilo rendeu uma tarde e uma noite de conversa. Eu sentei com esse cara e eu conversei muito sobre a resistência através da imprensa. Para a minha pesquisa, a melhor conversa que eu tive no mestrado inteiro. Né? Então, essa convivência humana, ela é, obviamente, essencial. Né? Mas eu concordo com o Felipe também que a tendência, infelizmente, né, o econômico vai falar mais alto do que o científico e a tendência vai ser a virtualização. Eu estive ontem, vou participar amanhã de novo de um curso do IGVEC, que é o Instituto Gilson Volpato de Educação Científica, é um professor aposentado da Unesp Botucatu que dá cursos dentro da área científica, e tinha 160 pessoas do país inteiro no curso. Né? Ele não faria isso se fosse presencial em Botucatu, então a tendência vai ser a manutenção disso mesmo. Também concordo. Gostou? Então não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e também de se inscrever no nosso canal. Também pequenininho, mas vamos crescer.